Olá, pessoal! Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre densidade dos gases. Você já sabe que para calcular a densidade, nós utilizamos a relação densidade é igual a massa sobre o volume, aonde geralmente nós utilizamos como unidade de medida grama por litro. Mas levando em consideração que os gases apresentam características nas quais são dependentes de temperatura e pressão, nós devemos ponderar um pouquinho aí para calcular a densidade dos gases, certo? Para isso, nós vamos utilizar de quem? Da equação de Clapeyron, onde nós temos que PV é igual a nRT. Levando em consideração que número de mols pode ser substituído por massa sobre massa molar, nós podemos obter uma equação que nos permite calcular a densidade de um gás em qualquer condição de temperatura e pressão, certo? Para isso, o que a gente vai analisar? Bom, se a gente fizer uma pequena inversão onde eu tenho pressão vezes massa molar, que é igual a massa sobre o volume vezes R vezes T. Massa sobre volume é indicativo de quem? É indicativo de densidade. Portanto, nós podemos reescrever essa equação da seguinte forma. Pressão vezes massa molar, que é igual a densidade vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Organizando essa expressão, ou seja, eu vou isolar a densidade, nós temos que densidade é igual a pressão vezes massa molar dividido por R vezes T, na qual nós temos densidade é igual a pressão vezes massa molar dividido pela constante universal dos gases vezes a temperatura. Lembrando que a temperatura deve ser trabalhada em Kelvin. Essa equação me permite dizer o seguinte, que a densidade de um gás ela é diretamente proporcional à pressão na qual esse gás está submetido e inversamente proporcional a quem? A temperatura a qual esse gás está submetido. Fechado? Bom, um conceito rápido e prático para a gente conseguir realizar esses cálculos com uma fluidez melhor é da seguinte maneira. Nós sabemos que na CNTP nós temos temperatura equivalente a 0 graus Celsius e pressão equivalente a 1 atm. Sabendo disso, nós podemos calcular a densidade por uma equação mais simples, já que a constante universal dos gases equivale a 0,082, 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin, portanto, 0,082 vezes 273, nós temos que densidade vai ser a massa molar dividido por 22,4. Logo, se seu gás estiver submetido na CNTP, você pode fazer a aplicação direta dessa equação. Fechado? Mas para condições fora da CNTP, nós vamos aplicar essa equação. Fechado? Bom, vamos analisar um exemplo agora com a aplicação prática da equação que nos permite calcular a densidade de um gás. Bom, um caso bem clássico de exercícios com aplicação da densidade dos gases é como a gente está representando aqui neste exemplo. A massa específica, falei massa específica, estou indicando o quê? Estou indicando a densidade de um gás nas condições de 1 atm e 0 graus Celsius é 1,25 gramas por litro, certo? Portanto, esse gás é o alternativa A, monóxido de carbono, alternativa B, etano, alternativa C, sulfeto de hidrogênio e alternativa D, gás oxigênio. Bom, o que a gente vai realizar aí de cálculo para chegar à conclusão de qual gás é?
Nós sabemos que densidade é igual a pressão vezes a massa molar dividido por R vezes T. O exercício me deu a densidade, que é a massa específica, de 1,25 gramas por litro, certo? O exercício me deu a pressão em atm, 1. Eu vou buscar quem? Justamente a massa molar, porque ela vai permitir com que eu indique qual desses gases nessas condições apresenta a densidade de 1,25 gramas por litro, dividido por 0,082, que você já sabe que é a constante universal dos gases, para quando nós temos pressão em atm, vezes a temperatura. Temperatura está em Celsius, portanto tem que passar para Kelvin. O que nós fazemos aqui? Somamos com 273. Então, vezes 273, já que 0 mais 273 equivale a 273. Bom, nós vamos ter que 1,25 é igual a massa molar dividido por 0,082 vezes 273. Se você prestou atenção agora há pouco, você já sabe que isso aqui equivale a 22,4. Portanto, esse gás está submetido aonde? Nas CNTP. Multiplico em cruz, portanto, a minha massa molar vai ser 1,25 vezes 22,4, 28 gramas por mol. Bom, mas qual gás é esse? Eu vou ter que calcular a massa molar de cada um dos gases presentes. Eu sei que a massa molar do oxigênio é 16. Então, 16 vezes 2, 32 gramas por mol. Já vou excluir a alternativa D. Sulfeto de hidrogênio. Eu sei que hidrogênio vale 1, portanto 1 vezes 2, mais enxofre vale 32. Portanto, 2 mais 32, massa molar, 34 gramas por mol. Etano, carbono vale 12. 12 vezes 2, mais hidrogênio vale 1, 1 vezes 6. Portanto, 12 vezes 2, 24, mais 6, 30 gramas por mol. Sobra pra gente o quê? Alternativa A, onde eu sei que o carbono vale 12, já que eu só tenho um átomo de carbono, mais 16, que é a massa molar do átomo de oxigênio. Portanto, nós temos 28 gramas por mol, certo? Importante frisar aqui, pessoal, que a densidade será dada em gramas por litro, fechado? E a pressão vai ser trabalhada em atm. Aqui nós temos a constante universal dos gases, que se a pressão estiver em atm, vale 0,082, você já sabe disso, certo? Aonde nós temos a unidade atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. E se tiver em milímetros de mercúrio? A constante vai ser equivalente a 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. E a minha temperatura sempre em Kelvin. E o emão aqui, ó, é a massa molar, portanto, grama por mol, certo? Essas são as unidades que vocês vão trabalhar com intensidade na resolução destes exercícios. Fechado? Bom, vamos analisar agora a densidade relativa. O que seria a densidade relativa? A densidade relativa é quando nós fazemos a comparação da densidade entre dois gases. Portanto, o que você vai estar analisando ali? O quão mais denso um gás é em relação a outro gás, certo? Então, vamos fazer algumas anotações agora. Bom, a densidade relativa, portanto, é a relação entre a densidade de dois gases. Mas muito importante, esses gases devem estar submetidos às mesmas condições de temperatura e pressão, certo? Portanto, essas condições devem ser equivalentes para que essa análise possa ser realizada.
Sabendo que a densidade é pressão vezes massa molar dividido pela constante vezes a temperatura, se nós vamos comparar dois gases, fazer uma relação entre eles, eu posso fazer densidade do gás 1 sobre a densidade do gás 2, certo? Portanto, já que esses gases estão submetidos nas mesmas condições de pressão e temperatura, o que nós podemos fazer? Eu posso cortar pressão com pressão, temperatura com temperatura e a constante com a constante. O que acaba sobrando? Nós temos então que a densidade relativa vai ser equivalente à densidade do seu gás 1 sobre a densidade do gás 2 igual a massa molar do gás 1 sobre a massa molar do gás 2. Logo, é dessa forma que você vai indicar quantas vezes um gás é mais denso em relação a outro gás, certo? Bom, um ponto importante que eu devo ressaltar aqui para vocês é com relação à massa molar do ar. Sim, nós sabemos que o ar atmosférico, que nós estamos envoltos nesse momento, ele é constituído por porcentagens de diferentes gases. Gás nitrogênio, gás oxigênio, gás argônio, certo? E outros gases em menores proporções. Então, os caras fizeram uma média ponderada na qual nós conseguimos constatar que a massa molar do ar atmosférico é equivalente a 28,96 gramas por mol, certo? Algo em torno aí de aproximadamente 29 gramas por mol. Então, nós poderíamos, vocês vão ver que alguns exercícios trazem justamente essa relação. Então, nós temos aí, portanto, a massa molar média do ar. Para que vai servir isso? Vamos supor que você tem um exercício que pede para que você calcule qual é a relação entre a massa molar do gás cloro em relação ao ar atmosférico, certo? Bom, quem que é o gás cloro? Nós sabemos que o gás cloro é o Cl2. E esse gás cloro, ele apresenta uma massa molar de 71 gramas por mol. Como que eu sei disso? Cloro, na tabela periódica, 35,5 vezes 2, 71. Portanto, se eu quero verificar o quão mais denso o gás cloro é em relação ao ar atmosférico, vamos aplicar aqui nossa relação. Densidade do gás cloro em relação à densidade do ar. Eu sei que a massa molar do cloro é 71 e eu sei que a massa molar do ar atmosférico é de 28,96. Portanto, a relação entre a densidade do gás cloro e a densidade do ar atmosférico é igual. 71 dividido por 28,96 vai ser equivalente a 2,4 qualquer coisa, certo? Bom, isso aqui, pessoal, te dá um parâmetro de quê? Que o gás cloro é 2,4 vezes mais denso em relação ao ar. E um detalhe bem interessante, sabe o que é? É que gases que apresentam uma massa molar maior que a massa molar do ar atmosférico, o que esses gases tendem? Eles tendem a subir ou eles tendem a descer? Eles tendem a descer, certo? Por quê? Porque eles são mais densos. Mas reforço, essa análise deve levar em consideração que a pressão e a temperatura destes gases que você está analisando é a mesma, certo? Então, só de bater o olho aqui, eu sei que o gás cloro, nas mesmas condições de pressão e temperatura que o ar atmosférico, ele é mais denso, certo? Bom, vamos analisar mais um caso relativo à densidade relativa dos gases. Bom, um exercício bem simples que trata a respeito da densidade relativa dos gases, e é um exercício também bem comum, é o seguinte. Não reparem o meu desenho.
eu tenho uma caixa, certo? Fechada. E dentro dela eu tenho 4 balões com gases distintos. Gás oxigênio, amônia, hélio e CO2, dióxido de carbono. Todos eles estão submetidos à pressão de 1 atm e a 25 graus Celsius. O que eu quero saber? Quando eu abrir essa caixa, qual desses gases vai subir? Logicamente que o exercício vai te dar a massa molar do ar, 28,96 gramas por mol. O primeiro passo que você deve realizar é o quê? Verificar qual que é a massa molar de cada um dos gases. Massa molar do gás oxigênio, 32 gramas por mol, porque o oxigênio vale 16 vezes 2. Massa molar da amônia, certo? Nitrogênio vale 14, hidrogênio 1 vezes 3, certo? Porque ele vale 1, então 14 mais 3, 17 gramas por mol. Hélio, vou lá na tabela periódica e verifico que a massa molar do hélio é de 4 gramas por mol. CO2, eu sei que carbono vale 12, oxigênio 16 vezes 2, 32 mais 12, então massa molar do CO2 equivale a 44 gramas por mol. O que eu falei para vocês agora há pouco? Que quando os gases estão submetidos nas mesmas condições de pressão e temperatura, nós podemos utilizar a massa molar para verificar qual é o comportamento deste balão em relação ao ar atmosférico, certo? Bom, o balão que contém gás oxigênio, como a massa molar dele é maior que a massa molar do ar atmosférico, o que vai acontecer com esse balão? Ele não vai conseguir subir, certo? Então ele vai ficar dentro da caixa. Então a gente vai colocar que ele desce, certo? Bom, com relação ao balão que contém amônia, a massa molar dele é menor que a massa molar do ar atmosférico. Portanto, ele sobe. O hélio, a massa molar é menor que a massa molar do ar atmosférico. Portanto, ele também sobe. E com relação ao dióxido de carbono, massa molar maior que a massa molar do ar atmosférico. Portanto, ele desce. Certo? Então, nós sabemos que quando eu abrir essa caixa, os balões que vão subir, certo? Vão sair dela, é o balão de amônia e o balão de hélio. Fechado? Bom, espero que eu tenha contribuído para o seu aprendizado. Te encontro na próxima aula.